Nós estamos fazendo um estudo, não tão profundo quanto os de domingo, no Evangelho de João, onde nós estamos conhecendo Jesus Cristo no Evangelho de João. E nós vamos ler hoje o capítulo 3 até o verso 21. E depois, na próxima quarta, nós vamos ver o que algumas pessoas, como João Batista, fala do Senhor Jesus. Mas hoje é um encontro de Jesus com Nicodemos. Sei que é uma história bem conhecida, mas nós podemos tirar algumas lições bem interessantes sobre o que significa e sobre o que é, de fato, conhecer a Jesus Cristo. Vamos abrir as Bíblias, acompanhar a leitura, João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: Digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: Como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer. Respondeu Jesus: Digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: Como pode ser isso? Disse Jesus: Você é mestre em Israel e não entende estas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar das coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no nome do Filho do unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, vem para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Pai, abençoa a Tua palavra aos nossos corações nesta noite. Traz-nos discernimento, ó Pai, para que possamos compreender o Teu querer, a Tua vontade, e possamos viver dentro da Tua vontade e do Teu querer. Eu peço que Teu Santo Espírito ilumine os nossos corações a compreender a Tua vontade nesta hora, em nome de Jesus. Amém. Essa semana aconteceu um fato interessante comigo.
em uma das minhas redes sociais. Eu postei semana passada um post do Burger King, dizendo que o Burger King faz mal à saúde e faz mal à família. E uma pessoa abordou na minha rede social dizendo assim, que faz isso não, pastor. O amor de Deus é incondicional. E eu acho tão interessante isso, porque todos querem ver o amor de Deus, mas não querem viver o amor de Deus. Você acredita que Deus te ama? E que o amor dele é incondicional por você? Então você precisa amar o Filho de Deus, o unigênito de Deus. O texto diz isso de uma maneira clara para a gente. Não adianta você querer andar com Deus se você não vê o Filho do unigênito, que é Cristo, e segue o Filho. Ele veio para salvar, mas se você não aceita o ensino e a vontade dele, você não vive dentro dessa vontade. Então você já é condenado. E a minha resposta para ele foi assim: com certeza o amor de Deus é incondicional. Nós amamos todos os pecadores, mas nós não apoiamos o pecado. Essa foi a minha resposta para essa pessoa. Porque nós amamos todos os pecadores e queremos que os pecadores vejam a luz de Cristo. Amém, irmãos? Vejam a luz de Cristo. Eu quero que todos os que praticam mal, vivem no mal, possam ver a luz de Cristo, possam se arrepender, possam nascer de novo e possam então começar a andar na luz de Cristo. Porque é isso que é o Evangelho. A salvação, ela é verdadeira e genuína quando ocorre um processo de regeneração, de cura de mente, de emoções, de vida, de paradigma. Quando acontece regeneração. Os mais antigos devem se lembrar do famoso mertiolate, né? A irmã não coloca mertiolate na sua filha, né? Só no mais velho colocou, né, irmã? Ele deve ter ralado, né? Chegou lá, não, mertiolate, porque o mertiolate, o que ele fazia? Ele era meio que um antisséptico, porque tinha álcool, e quando colocava na ferida, né, Gustavo? A gente teve essa experiência, né? Ardia muito, porque era necessário que tirasse, então, a infecção, para que essa infecção não proliferasse, e pudesse, então, ocorresse a regeneração dos tecidos e da ferida. Você acha que aceitar a Jesus Cristo você não vai passar por esse processo? Você acha que a sua mente não está infeccionada com o pecado? E o seu coração não está infeccionado com o pecado? Nicodemos era mestre da lei, ele ensinava, mas ele não tinha novo nascimento. Conhecia o amor de Deus, o amor de Deus é grande, mas não tinha passado pela experiência do novo nascimento, da regeneração. Ele não permitia que a palavra de Deus entrasse no coração dele e promovesse transformação, libertação, cura interior. Ele ainda vivia dentro da religião. Fala comigo, religião é escravidão. A religião, ela escraviza as pessoas, não liberta. Mas fala comigo, Jesus é a salvação. Ele é a salvação. E quando nós entendemos a salvação que Ele propõe, nós nascemos de novo. Ocorre regeneração, ocorre mudança de vida, ocorre uma virada de 180 graus.
Não é de 360, é 180. Você vira. Você estava indo para uma vida sem Deus e agora você vira para viver agora uma vida com Deus. Esse encontro com Nicodemos é interessante porque revela algumas características de Jesus. A primeira, Jesus estava aberto às pessoas. Na semana passada nós vimos que Jesus recebeu todos aqueles que estavam doentes. E ele atendeu todos os que estavam doentes. Depois conversou com os discípulos. E depois conversou com os mestres da lei. E agora, depois daquela conversa com os mestres da lei, um desses mestres da lei quer ter uma audiência. Ele vai à noite, escondido. E Jesus recebe ele. Porque ele percebe que Jesus tem uma palavra diferente. Tem um ensino diferente. Um ensino que promove transformação. E Jesus fala para ele de novo nascimento. Ele fala, você está vivendo uma vida bios, e o que eu tenho para você agora é vida eterna, que se chama Zoe. Essa vida bios, você nasce, amadurece e morre. Na vida Zoe, você nasce e vive eternamente. E vai viver eternamente com Deus. É isso que nós estamos vendo aqui. E conhecendo essa face de Jesus nessa noite, que é a face de ser o unigênito, o único Deus, o único Filho de Deus, o Filho de Deus, o Messias. A promessa para quê? Para gerar regeneração em nossas vidas, mudança de vida, mudança interior. Quem conhece a Jesus, mas não muda a sua vida, não conhece de fato a Jesus. Eu conheci alguns colegas, que começaram o seminário crentes e terminaram o seminário descrentes. Eu tenho professores que davam aula e que pareciam ser crentes e que hoje estão descrentes, porque não falam mais de regeneração, não falam mais de mudança de vida, não falam mais de transformação que o Evangelho proporciona à vida humana, não fala mais que a experiência desse processo se chama, por um único meio, arrependimento. A luz vem e traz clareza. Esse é o outro lado que ele diz de Jesus. Ele é a luz. Ele é a luz para iluminar e fazer com que as trevas vão embora. E quando ele fala de trevas, ele fala de ausência de ordem. Lembram-se do Gênesis? O que ele falou lá no Gênesis? E a terra era sem forma e vazia, caos. E Deus fez a separação do dia e da noite. E aqui é a mesma ideia da luz das trevas. Ele diz isso. Jesus, ele traz luz e a ideia é trazer ordem para as nossas vidas. Sem Deus, nós não sabemos para onde vamos. Eu me lembro de um dia que eu estava participando de um encontro. Estavam 2 grandes intelectuais brasileiros lá, 3 grandes intelectuais brasileiros, Darcy Ribeiro, Frei Beto e mais um outro. E Darcy Ribeiro virou e falou assim, olha, é incrível. Eu estudei, eu viajei, eu conheci tantas coisas. E eu sei que eu estou me aproximando da morte. E me traz um desespero de saber que a minha vida vai ter fim. Aí ele falou, eu fiquei internado, fui para a UTI, eu peguei uma pneumonia. Eu pedi que chamassem o Frei para ir lá conversar comigo. E o Frei chegou e falou, como é que você está? Ele falou, estou desesperado. Aí ele falou assim, não, daqui uns dias cessa isso. Pois é, mas e aí, o que vai acontecer depois? Eu não sei.
Como que pode alguém que diz conhecer a Bíblia, conhecer o Evangelho e não saber o que vai acontecer depois? Eu sei o que vai acontecer depois. A Bíblia me diz e a Bíblia me garante. Você crê na palavra de Deus? Eu creio na palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que é vida eterna. Você é capaz de falar comigo? Vida eterna. É isso que nós recebemos crendo em Cristo. Não é desordem. Você tem propósito agora. Não é mais trevas, é clareza. Nós temos bússola, nós temos direção, nós temos vida nova. Nós temos agora um processo para viver com Deus. Deus enviou o Filho dele, não é isso que está no verso 17? Não para condenar, mas para que este fosse salvo por meio de Cristo, para mostrar, vocês lembram do nosso primeiro sermão falando sobre essa série de pregações sobre quem é Jesus? Eu comecei falando que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele usa 3 realidades: caminho, verdade e vida. Nós adoramos aquele que nós conhecemos, e nós o conhecemos porque ele se revelou a nós. A nossa segunda pregação foi lá em João capítulo 1, que um princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós vimos o quê? A glória de Deus. Além de ele ser o caminho, a verdade e a vida, ele revela para nós quem é Deus. Jesus é a nossa bússola. Jesus é a nossa direção. Jesus é o nosso caminho. Jesus é a nossa luz. Jesus é a cura. Ele é a cura para uma vida sem existência, para uma vida agora com objetivo claro, objetivo preciso: viver a vontade de Deus. Sabe o que nós vamos ver daqui para frente? Se você olhar daqui para frente, a partir de João, capítulo 3, você vai ver que Jesus começa a apresentar para nós esse caminho de vida. Isso é de uma maneira muito clara. Nós vamos ver que Jesus é perfeito, e se nós queremos ter uma vida perfeita, dentro das nossas possibilidades, é seguir o caminho de Cristo. Nós vamos ver que Ele é a videira. Nós vamos ver que Ele diz para nós que nós, sendo a videira, nós vamos produzir fruto. Mas tudo está aqui, é Ele. Que é necessário crer. Quem crê em Jesus tem a vida. Quem não crê está condenado. Não é Deus quem condena alguém para o inferno. Tem gente que não pode falar inferno. Teve um comentário também lá no YouTube falando assim, esse pastor fala muito no inferno. O inferno é uma realidade. É uma realidade. Desde o Antigo Testamento até em todas as cartas no Novo Testamento. Em todos os livros, nos 4 evangelhos falam dessa realidade. Em Atos fala dessa realidade, em Romanos fala dessa realidade. Nós vamos ver isso em Hebreus, nós vamos ver isso em Tiago, nós vamos ver isso lá no Apocalipse, e no Apocalipse nos diz que essa realidade, um dia Jesus trará uma solução para aqueles que andarem com Ele, e os salvos viverão com Ele para todo sempre, e não haverá mais dor, pranto, ranger de dentes, nem choro, nem lágrima. Amém, irmãos? Para aqueles que creem, aquele que crê está salvo,
o que não crê está condenado. Voltando à história lá da minha rede social, aí entrou um outro, que eu nem conheço, escreveu um texto, e começou a falar um monte de coisa, e ele se diz crente. Eu falei assim: irmão, você não é cristão, você é um religioso. Ele falou para mim ainda: estou me afeiçoando muito mais ao Papa Francisco, porque ele eliminou o inferno da Igreja Católica. É fácil, né? Eliminar o inferno de uma religião. Eliminar o inferno da palavra de Deus é o que eu quero ver se consegue. Elimina o inferno daqui, eu vou crer. Porque não adianta fazer interpretação, gente. Eu vou interpretar o que ele está querendo dizer e como ele está querendo dizer. Não adianta esse negócio de que eu tenho uma interpretação e não sei o quê. Gente, sabe, Jesus vai falar para a gente aqui, lá em 16, João 16, ele vai falar assim: eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou dar para vocês um consolador, um ensinador. E o que vocês não entenderem, ele vai ensinar vocês. Deus está agindo no mundo, tentando esclarecer as mentes que está chegando o final dos tempos. E que, portanto, é hora de vivermos na presença de Deus, confiando em Cristo Jesus e anunciando o Evangelho. Para mim, essa pandemia é um saculejo de Deus, uma chacoalhada de Deus, para que os crentes evangelizem mais. Para que os crentes orem mais. Porque eu vou falar um negócio para vocês. Eu nunca vi tanto milagre acontecer. Não é mesmo, Gustavo? Você que está lá dentro, você está vendo, não está? Quantos pacientes foram desenganados? Não é? Os médicos saíram de lá e falaram assim: esse não passa dessa noite. De repente chega no outro dia, melhorou, uma melhora incrível. Aí eu vi um médico que eu conheço, eu respeito muito ele. O dia que eu fui dar alta pegar o meu sogro, ele estava tendo alta, o doutor lá do Hospital São Francisco, ele virou e falou assim: olha, do jeito que o seu sogro entrou aqui, eu falei, vai para a UTI e não sai. Dá para vocês entenderem? Então ele está saindo, eu estou dando alta aqui, para que ele vá para casa, que eu sei que lá vai ser melhor do que aqui, pastor. Ele cuida da minha mãe já tem uns 15 anos. Infectologista brilhante, doutor Rafael, eu gosto muito dele, mas ele virou e falou assim: pastor, eu tenho presenciado. Ele já leu o meu livro, dei o meu livro de presente. Ele já esteve na nossa igreja. Ele falou assim: pastor, eu tenho presenciado muitos milagres. Pacientes que eu vi, que eu já estava preparando o óbito e voltando. E a gente olha um para o outro, para os colegas, e a gente fala: esse foi milagre. Deus está mostrando. Quem quer ver a luz, vê a luz. Agora, o que está acontecendo no mundo? As pessoas estão se arrependendo? As pessoas estão se curvando? Você vai embora para sua casa, agora passa e olha nos bar. Quantas pessoas estão nos bar hoje? E sendo que a gente podia estar aqui hoje, com a casa cheia, louvando, adorando a Deus, buscando a palavra de Deus. Que a gente acorde, povo de Deus, a gente acorde, povo de Deus. A luz veio, Jesus Cristo. E Ele, quando Ele vem, Ele traz clareza. Agora a gente sabe para onde a gente vai. Nossa vida não tem fim, a nossa vida é eterna. Quantos creem? Eu creio muito nisso e eu vivo para isso. Eu vivo para Ele. Mas aqui ele termina dizendo assim, verso 19, 20 e 21, para a gente encerrar essa noite. Este é o julgamento.
A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas. É o que a gente está vendo aí, e não a luz. Porque as suas obras eram más. O resultado da nossa vida, o resultado da vida dessas pessoas. Quem pratica o mal, odeia a luz. E não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Não é isso que a gente está vendo? As pessoas estão buscando a Deus, estão buscando menos. Mas olha o verso 21, como termina. Mas quem pratica a verdade, vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Amém, irmãos? As suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Conhecer a Jesus, o Filho de Deus, o unigênito de Deus, é experimentar uma mudança de vida, é experimentar uma libertação em sua vida, é deixar uma vida natural e começar a viver uma vida eterna, uma vida com Deus. Não é mais viver uma vida na carne, mas é viver uma vida no Espírito de Deus. Praticar a palavra de Deus, viver a palavra de Deus. E as pessoas vão nos conhecer pelo quê? Por aquilo que nós vivemos, por aquilo que nós fazemos. Semana passada eu recebi um pastor, e fazia já alguns anos que eu não o via. Ele veio, ele entrou aqui, ele falou assim: Pastor Carlos, eu acompanho os cultos, eu vejo no YouTube, eu vejo as coisas que Deus está fazendo aqui nessa igreja. Ele falou assim: eu gostaria de estar aqui junto com você, pastor. Eu falei: é fácil, vem. Não, mas eu tenho o meu ministério. É verdade, então vamos junto trabalhar. Eu trabalho de cá, você trabalha de lá. Porque, queridos, nós precisamos andar na luz, amém? Andar na luz. Não andar nas trevas. Andar no Espírito. Não andar na carne. Sabe o que melhora a nossa família? O nosso relacionamento? É quando a gente anda no Espírito, a gente anda em oração. Ao invés dos casais terem, vão sentar para fazer um diálogo aqui, resolver os problemas, se os casais se ajoelhassem e orassem mais uns pelos outros, confiassem em Jesus, experimentariam muitas e muitas bênçãos, muitos e muitos milagres. Conheceriam esse Jesus, o caminho, a verdade e a vida, o unigênito de Deus. Ele traria luz, espantaria as trevas do coração, as trevas da família. Nosso desafio nesta noite, queridos irmãos, em conhecendo Jesus, é não andarmos como Nicodemos, sendo religiosos, mas de fato, andarmos como filhos de Deus, andando, copiando a vida de Jesus, repetindo as atitudes de Jesus, andando com Ele na luz, praticando a palavra de Deus. Vamos ficar em pé, vamos orar, vamos pedir que Deus nos dê a direção, nos dê a força para caminhar. Se nessa noite você realmente entendeu que o caminho é pela fé em Jesus, se nessa noite você que andou um tempo distante, hoje você está entendendo que é andar com Jesus, que é o caminho para a tua vida, faz essa oração agora. Diz assim: Senhor Jesus, obrigado pela minha salvação. Obrigado por aquilo que Tu fizeste na cruz.
Obrigado porque Tu perdoas os meus pecados. Limpa a minha vida, transforma o meu viver, limpa o meu coração, ilumina a minha mente, ilumina a minha caminhada com a Tua luz. Eu preciso da Tua luz, eu quero andar na Tua luz, eu quero viver na Tua luz, eu quero mostrar a Tua luz ao mundo. Toma a minha vida em Tuas mãos. Pai de amor, Pai querido, eu quero agradecer pela Tua palavra, eu quero Te agradecer, ó Deus, pelo desafio que o Senhor coloca para nós, mas eu quero principalmente Te agradecer porque o Senhor nos deu o Teu Filho amado. Quando nós éramos pecadores e andávamos nas trevas, o Senhor nos amou com um amor tão grande, tão precioso. Que nesta noite nós possamos compreender este Teu amor, esta Tua graça, esta Tua verdade poderosa, Senhor. E que possamos viver a partir de hoje na Tua luz e na Tua presença. Que esse seja o desejo do nosso viver, viver pelo Teu Espírito, viver na Tua presença, viver na Tua graça. Essa é a minha oração, essa é a minha intercessão, em nome de Jesus. Amém.